costuma fazer bem. Neste domingo, dia do Senhor, 30 de junho, mais um dia de oração com você e por você. E temos a alegria de celebrar a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, unidos na fé e na esperança. Reze agora comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Assim, ouçamos agora o Evangelho desta solenidade de São Pedro e São Paulo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta solenidade do dia de São Pedro e São Paulo nos recorda a importância de fundamentarmos a nossa fé naquilo que é sólido, naquilo que é verdadeiro. Jesus perguntou aos discípulos o que o povo comentava a respeito dele. Alguns responderam que Jesus é considerado como se fosse João Batista, ou algum dos profetas, ou Elias que teria voltado. Tudo isso são opiniões. Porém, a nossa fé não pode estar pautada em opiniões, mas a nossa fé precisa estar pautada na verdade. Por isso, então, eis que São Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui está uma verdade sólida. Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. São Pedro responde isso e Jesus afirma que foi o próprio Deus quem revelou, quem inspirou São Pedro a compreender esta verdade. Por isso, nós não podemos conduzir a nossa fé em cima de opiniões, mas encontrar a verdade do Cristo, esta verdade que a Igreja guarda nestes 2000 anos dentro de tudo aquilo que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós rezamos o creio, eis que ali está o resumo das verdades de nossa fé. No dia de São Pedro e São Paulo, nós pedimos que a nossa fé seja fundamentada nesta verdade. Também no Evangelho de hoje, é interessante que Jesus entrega para Pedro as chaves. O que significa isso? É claro que Jesus está dando as chaves do reino dos céus simbolicamente. Jesus não estava entregando fisicamente uma chave. Porém, nesta fala de Jesus, temos um significado ligado a realidades lá do Antigo Testamento. Era muito comum, nos reinados do Antigo Testamento, o rei possuir diversos ministros,
cada ministro responsável por uma área específica do reinado. Porém, entre os ministros, havia um que era responsável por todos os outros ministros e respondia diretamente ao rei. Este ministro, segundo o profeta Isaías, no capítulo 22, versículos de 15 a 25, esta espécie de primeiro-ministro recebia uma chave, que era um ato simbólico da transferência da chave da casa do reinado. E assim, nós compreendemos que quando Jesus está entregando a São Pedro esta realidade das chaves, está dizendo que Pedro será o primeiro responsável pela igreja. Nós teremos sim os outros apóstolos, porém, o chefe dos apóstolos é São Pedro. Por isso, hoje, pedimos a intercessão de São Pedro por toda a igreja. Nós sabemos que por muitas vezes há escândalos na igreja, porém, a nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se muitos ministros não dão exemplo de uma vida coerente, nós sabemos que a nossa fé não está pautada nesta ou naquela pessoa, mas a minha fé está pautada em Jesus Cristo. E por isso eu não devo abandonar a minha vida de participação na igreja, porque eu não estou indo lá por causa deste ou daquele ministro, eu estou indo lá por causa do Cristo, que é a base fundamental, que é de fato a verdade na qual nós acreditamos. Neste dia do Papa, neste dia em que celebramos São Pedro e São Paulo, sejamos pelo Espírito Santo iluminados. Reze agora comigo as orações deste dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste domingo, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. E também nós temos a transmissão da Santa Missa neste domingo, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, a missa que eu presido na capela do Mosteiro Preciosíssimo Sangue em Jacarezinho, no Paraná. Recordo que nós adiantamos a missa do próximo domingo, que seria em 7 de julho, todo o primeiro domingo do mês. Não será possível, e então nós vamos rezar neste último domingo do mês de junho, porque não teremos a do primeiro domingo do mês de julho. Unidos na fé e na esperança, reze agora comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Assim, ouçamos agora o Evangelho desta solenidade
de São Pedro e São Paulo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta solenidade do dia de São Pedro e São Paulo nos recorda a importância de fundamentarmos a nossa fé naquilo que é sólido, naquilo que é verdadeiro. Jesus perguntou aos discípulos o que o povo comentava a respeito dele. Alguns responderam que Jesus é considerado como se fosse João Batista, ou algum dos profetas, ou Elias que teria voltado. Tudo isso são opiniões. Porém, a nossa fé não pode estar pautada em opiniões, mas a nossa fé precisa estar pautada na verdade. Por isso, então, eis que São Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui está uma verdade sólida. Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. São Pedro responde isso e Jesus afirma que foi o próprio Deus quem revelou, quem inspirou São Pedro a compreender esta verdade. Por isso, nós não podemos conduzir a nossa fé em cima de opiniões, mas encontrar a verdade do Cristo, esta verdade que a Igreja guarda nestes 2000 anos dentro de tudo aquilo que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós rezamos o creio, eis que ali está o resumo das verdades de nossa fé. No dia de São Pedro e São Paulo, nós pedimos que a nossa fé seja fundamentada nesta verdade. Também no Evangelho de hoje, é interessante que Jesus entrega para Pedro as chaves. O que significa isto? É claro que Jesus está dando as chaves do reino dos céus simbolicamente. Jesus não estava entregando fisicamente uma chave. Porém, nesta fala de Jesus, temos um significado ligado a realidades lá do Antigo Testamento. Era muito comum, nos reinados do Antigo Testamento, o rei possuir diversos ministros, cada ministro responsável por uma área específica do reinado. Porém, entre os ministros, havia um que era responsável por todos os outros ministros e respondia diretamente ao rei. Este ministro, segundo o profeta Isaías, no capítulo 22, versículos de 15 a 25, esta espécie de primeiro-ministro recebia uma chave, que era um ato simbólico da transferência da chave da casa do reinado. E assim, nós compreendemos que quando Jesus está entregando a São Pedro esta realidade das chaves, está dizendo que Pedro será o primeiro responsável pela igreja.
nós teremos sim os outros apóstolos, porém, o chefe dos apóstolos é São Pedro. Por isso, hoje, pedimos a intercessão de São Pedro por toda a Igreja. Nós sabemos que por muitas vezes há escândalos na Igreja, porém, a nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se muitos ministros não dão exemplo de uma vida coerente, nós sabemos que a nossa fé não está pautada nesta ou naquela pessoa, mas a minha fé está pautada em Jesus Cristo. E por isso eu não devo abandonar a minha vida de participação na igreja. Porque eu não estou indo lá por causa deste ou daquele ministro, eu estou indo lá por causa do Cristo, que é a base fundamental, que é de fato a verdade na qual nós acreditamos. Neste dia do Papa, neste dia em que celebramos São Pedro e São Paulo, sejamos pelo Espírito Santo iluminados. Reze agora comigo as orações deste dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste domingo, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.